Então, estamos com o Dr. Saulo Gomes Timóteo, né, nosso mascote aqui dos Sábados Literários, 29 aninhos, completados agora em agosto, né, e doutor pela Universidade de São Paulo. Inicialmente, agradecer, Saulo, a aceitação do convite, falar do Antônio Gedeão, numa tarde aqui em Irati, foi um momento realmente muito importante para nós. E eu tenho 3 perguntas a fazer a você hoje. Primeiro, por que é importante estudar literatura portuguesa? Bem, a literatura portuguesa, assim como qualquer outra literatura, representa um povo, que é o povo português, mas em especial por dois motivos. O primeiro porque a palavra mito, como diz o Eduardo Lourenço, a palavra mito do povo português é a palavra saudade. Isso é algo que o povo português associou tanto na sua própria existência, que a sua literatura, do trovadorismo até Walter Ugumãe e outros contemporâneos, vão de alguma maneira rever este passado, rever o que foi, sentir saudade, sentir nostalgia, observar este passado e buscar nele alguma explicação ou alguma ideia, alguma coisa para continuar. Então, esta é a primeira questão que faz com que a literatura portuguesa seja uma das literaturas, que eu sou suspeitíssimo para falar, mas é uma das literaturas mais humanas possíveis, é pela questão da saudade, que é algo que não é apenas de Portugal, mas de todos, do Brasil principalmente, de uma vez que temos esta conexão também com o povo português. A segunda, além da saudade, é justamente esta questão de busca. Porque, afinal de contas, o povo português, sendo o povo das grandes navegações, que explorou o caminho marítimo para as Índias, que descobriu o Brasil, ainda que com todas as questões aí envolvidas, mas é um povo que busca. Então, da mesma forma que há esta saudade por algo que foi, ou que não aconteceu, existe esta projeção por uma busca de alguma coisa que também não se sabe o que é, mas que também se quer. Então este povo e esta literatura deste povo é uma literatura continuamente voltada para isso, para tentar conciliar este passado e esta saudade com este futuro, ou melhor, esta busca de futuro. Perfeito. Ô Saulo, e hoje você trouxe para nós um poeta pouco conhecido, pouco trabalhado nas universidades, que é o Antônio Gedeão. Eu faria 2 perguntas a esse respeito. Por que será que o Gedeão é tão pouco trabalhado e por que você quis trazer nos Sábados Literários esse poeta tão importante para a literatura portuguesa? Tá. Bom, inicialmente pela questão de por que o Antônio Gedeão, falar de Antônio Gedeão sempre é uma coisa aprazível, sempre é uma coisa interessante, porque ele é um autor que, embora não use palavras difíceis, esse é um empecilho geralmente principalmente na primeira leitura dos textos, o Antônio Gedeão não é um autor que usa de um rebuscamento, a poesia do Antônio Gedeão é uma poesia mais fluida, mais simples, mais sonora, inclusive, por várias vezes. E eu quis trazê-lo mais por esta ideia de que ele não é difícil, mas ele trata de temas complexos. Não apenas de um ponto de vista da existência humana, da questão da humanidade mesmo, de o que é ser humano, mas principalmente porque ele tem esta ideia científica, esta ideia de olhar, afinal de contas ele foi professor de física, professor de química no ensino médio, então ele tem esta visão científica envolta numa sensibilidade humana. Então este é um autor necessário de ser lido. No mesmo patamar, talvez, de Fernando Pessoa é necessário ser lido por esses motivos, Camões é necessário ser lido por esses motivos, Antônio Gedeão é necessário ser lido porque ele trata destes assuntos
da saudade, da busca, como eu tinha falado anteriormente, ele fala disso também. E fala disso numa linguagem, não diria mais fácil que de Pessoa ou de Camões, mas ele fala numa linguagem mais terna, por vezes. Em muitos dos poemas dele há muito desta ternura, que é algo que suaviza temas, como, por exemplo, de física, de química, de biologia, em que ele vai apresentando-se essa ternura. Da outra pergunta, que foi a questão de por que ele não é tão lido, acho que, assim, são as descobertas que vão acontecendo. No Brasil, Oswald de Andrade passou muito tempo sem ser lido, Sousa Andrade passou muito tempo sem ser lido, mesmo o Fernando Pessoa só apareceu no Brasil de verdade a partir da década de 50, quando a professora Cleonice Berardinelli publica e começa a ter este movimento pelo Fernando Pessoa. Então talvez seja como se fossem momentos. E o do Antônio Gedeão se está construindo, é algo que ele morreu em 1997, então ainda 20 anos da morte dele, mas ele vai sendo apresentado. E acho que uma das... com a internet, com a divulgação online, Antônio Gedeão ganha visibilidade, mas um dos empecilhos é justamente a não publicação de uma editora brasileira da obra dele, ou de uma não difusão através das editoras brasileiras da obra de Antônio Gedeão. Isso não apenas dele. Alexandre O'Neill é outro autor que também não tem essa reverberação no Brasil, Mário Cesarini. Então, esses autores da segunda metade do século XX acabam não tendo tanta visibilidade aqui no Brasil, em virtude também muito pelas editoras. Afinal de contas, Fernando Pessoa parece que monopolizou durante muito tempo, e que agora parece que se distanciamos um pouco do Fernando Pessoa e passamos para o José Saramago, por exemplo. O que, por um lado, é um problema, e principalmente na questão do ensino de literatura portuguesa, porque parece que do Fernando Pessoa passou-se ao José Saramago. E no meio do caminho ninguém produziu, mas muita gente produziu muitas coisas boas, e que é um grande espaço para haver esta aproximação da literatura portuguesa com o Brasil. Perfeito. Bom, a minha última pergunta não poderia ser, Saulo, outra que não a gente falar um pouco do Saramago, uma vez que o seu doutorado, você trabalhou com Saramago e trabalhou com Horácio Costa, né, um dos primeiros professores brasileiros a estudar a obra saramaguiana fora do país, né? E a minha pergunta para você, ela é simples e direta. Para quem quer adentrar no universo saramaguiano, que caminhos você indicaria? Que obras? Assim, uma pergunta que parece simples, mas que não é, porque a obra de Saramago é muito distinta, e eu visualizo um de dois caminhos. Existem vários, mas talvez um de dois caminhos. O primeiro seria que se olhe para os romances ou as crônicas, que foi sobre o que eu fiz o estudo, mas olhe para a obra de Saramago e busque sobre o que fala, qual é o assunto, qual é a ideia que ele quer defender em determinado romance, para haver este primeiro momento de simpatia com o assunto. Porque o choque inicial de Saramago, isso sempre acontece, o choque inicial de Saramago é com a pontuação, que é, uma vez que Saramago não usa dois pontos, não usa travessão, não usa ponto de exclamação, nem de interrogação, mas ele vai seguindo. Então, o leitor precisa, nesse primeiro momento, ouvir. Inclusive, o próprio Saramago dizia isso. O que é necessário para se ler os livros dele é que ouça o que o livro está dizendo. Não se preocupar com os sinais de pontuação, mas ir ouvindo
a construção dos diálogos, do narrador que se vai construindo. É como se você lesse em voz alta, logicamente sem ler em voz alta, porque pode ser taxado de louco, né, de ler em voz alta o livro, mas como se você lesse em voz alta aquela sequência, que daí você percebe que todas as vozes são bem definidas e bem apresentadas. O que talvez choque seja justamente por não ter essa pontuação, fica aquele bloco de texto. Com poucos parágrafos e aquele texto fechado. O que não deve ser um impedimento, porque aquilo se vai revelando na medida em que se vai lendo. De um ponto de vista da leitura, e é o caminho que eu poderia sugerir, embora não seja o caminho que funcione, um caminho efetivo que funcionará com qualquer pessoa, seria de que, se quer começar por um romance, que seja talvez O Homem Duplicado. Que a história é mais envolvente, a história tem um tom mais policial, não tão policial, mas é como se tivesse uma história, um enredo policial que pode conquistar este leitor, este iniciante em Saramago. Se não, a outra sugestão que dou, porque esta acaba tendo a ver com a minha pesquisa, as crônicas de Saramago são é um bom caminho, embora no Brasil só se tenha publicado um dos 2 livros de crônica dele, que é A Bagagem do Viajante, pela Companhia das Letras. Mas as crônicas de Saramago são muito boas no sentido em que elas trazem as preocupações de José Saramago, que ele levará até o fim da vida, traz a ironia altamente corrosiva de todas as instituições, trazem personagens, trazem histórias das mais diversas, desde conto de fada até histórias com tom policial mesmo, mas principalmente porque são curtas. As crônicas de Saramago têm 2 ou 3 páginas, então neste leitor inicial, um caminho possível também é justamente que leiam essas crônicas, que se não gostar de alguma, passe a seguinte, que a seguinte talvez o agrade. O que talvez o romance, por ser maior, possa dar esse impacto negativo. Pode inibir, justamente. Saulo, então, mais uma vez, agradecer imensamente a sua vinda a Irati. Eu que agradeço. Vida longa, muito sucesso na sua carreira. Obrigado. E é muito agradável mesmo ver um jovem, porque você é um menino tão apaixonado pela literatura. Parabéns. E quero agradecer ao professor Edson pela oportunidade e pela iniciativa, que é uma iniciativa maravilhosa essa de não só de aproveitar o espaço, que também é belíssimo, para chamar as pessoas a aproveitar-se da literatura, no que ela tem de melhor e mais cativante, e que é uma coisa que eu acho que quanto mais iniciativas como essa serem feitas, mais a literatura se vai prolongando e atingindo mais pessoas. Perfeito, muito obrigado.